Eu estava meditando na história de José e eu vou confessar para vocês que realmente bate uma tristeza pelo que ele vivenciou. Porque ele não escolheu viver aquilo, mas o Senhor havia o escolhido para vivenciar aquilo e algo mais. Não é fácil quando o Senhor nos escolhe para alguma coisa. Muitos acham que ser escolhido é estar num altar, é segurar um microfone, é ter algum cargo específico, mas não. Ser escolhido vai muito além de qualquer algo material. Ser escolhido da parte do Senhor vai muito além de algo físico, de algo que a gente consegue ver ou apalpar. Quando eu olho para a Bíblia e vejo a história de José, a maneira que ele foi tratado pelos seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo, isso me faz entender o que é ser escolhido. As pessoas acham que ser escolhido é viver um mar de rosas, e não é assim. Ainda mais quando Deus tem um propósito na vida dela ou dele. Talvez você esteja passando pela mesma situação, sendo desprezada, injustiçada, caluniada, humilhada. E talvez você pense assim: Senhor, para que eu nasci? Para que eu estou nessa terra vivendo isso? Quando Deus nos escolhe, no mundo espiritual, há lutas constantes. E Deus nos escolhe para um propósito. Propósito esse que envolve o reino dos céus, o reino de Deus. O Senhor, Ele tem o seu propósito maravilhoso para cumprir na vida de cada pessoa. Só que se nós, seres humanos, não entender que o propósito dele vai muito além da nossa dor, a gente não consegue lutar espiritualmente, a gente não consegue. A gente só dá a volta. Israel, o povo hebreu, vivenciou isso por 40 anos. Eles não entendiam que eles eram o povo escolhido da parte de Deus. Mas preferiram murmurar, preferiram questionar. Deus nos tirou lá do Egito para nos fazer padecer, morrer aqui no deserto. Não. Sendo um povo escolhido, eles deveriam ter tomado posse de ser escolhido por Deus. Deus poderia ter escolhido outras nações, mas achou graça em escolher Israel, a descendência de Jacó. Eles preferiram murmurar. Eles continuaram rodando no deserto 40 anos. Mas a terra era logo ali. Quando a gente entende que a gente é escolhido, a situação que nos frustra, ela não pode roubar a nossa essência, a nossa adoração. Ela não pode mudar o nosso caráter. Porque sofrimento todo mundo passa, inclusive aqueles que são escolhidos. Se eu olho para a minha dor, para o meu desespero, e eu não compreender que aquilo por trás há uma influência maligna tentando tirar a minha paz, o meu modo de pensar carnalmente é fazer o quê? Chutar o balde. É se estourar. Mas quando a gente é escolhido e entende que por trás de tudo isso há uma luta espiritual, as coisas começam a ficar mais leves. As coisas começam a se encaixar. Quando o Senhor escolhe Jacó, e de Jacó ele decide abençoar José, o Senhor, ele quis mostrar para todos os seus irmãos José que ele havia um propósito. Só que a gente acha que, pronto, os irmãos de José são os verdadeiros inimigos. Mas se eu falar para você que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José, como José iria ser um governador que futuramente ia trazer pão para sua família, se o sofrimento que ele estava passando lá no passado não iria ter êxito? Talvez as pessoas te viram as costas, talvez as pessoas te inflamam, talvez te desprezam porque você pensa: eu não sou bom bastante. Mas não, às vezes Deus permite você vivenciar coisas realmente que nos dói, mas futuramente a gente vai compreender o porquê daquilo, o porquê a porta se fechou, o porquê fulano fez isso comigo, o porquê parou de falar, o porquê. Porque hoje você não entende, mas futuramente você vai compreender o porquê. Ele te escolhido para um propósito que Ele quer usar exclusivamente para o propósito dele. E talvez você esteja cansado dessa frustração, mas eu quero te dizer algo. Se você está passando por momentos difíceis, dias difíceis, lutas terríveis que parece que não tem trégua mais, entenda que por trás disso há um ambiente espiritual terrível, aonde a luta constante entre o adversário, entre você. Mas entenda que há um propósito maior da parte do Senhor para se cumprir na sua vida. E é por isso que é preciso essa situação chegar até você, a dor. Se não vier o desprezo, como virá a união? Se não vier a enfermidade, como virá a cura?
Você entende? E por trás de uma tribulação sempre haverá uma paz. O Senhor, Ele quer nos ensinar que pela sua palavra, assim como José suportou o processo, e ele disse para seus irmãos, não se entristeça, não foi vocês que me venderam, foi o Senhor que me trouxe para cá. Quando ele fala isso, ele está dizendo em outras palavras, eu entendi o processo que tive que passar. Eu entendi o porquê que aconteceu tudo aquilo no passado, porque eu fui vendido como escravo. Eu entendi o porquê que eu tive que vivenciar isso, porque Deus havia me escolhido para hoje eu estar na posição que eu estou. É por isso que a maioria dos escolhidos sofre antecipadamente, porque Deus está o preparando para coisas grandes lá na frente. Mas como Deus escolhe uma pessoa e permite que essa pessoa sofra para que futuramente ela seja um canal de bênção na vida de outras. Gente, se a gente parar para pensar que ser escolhido é ruim por questão de sofrer, a gente está pensando pequeno. É muito honroso ser escolhido da parte de Deus, embora é doloroso. Mas futuramente você vai ver os frutos. Através da sua oração, do seu jejum, da sua consagração, você vai ver fruto. Da sua tristeza, talvez hoje você não vê nada mudando, talvez o quadro da sua vida esteja horrível, mas futuramente você vai ver algo brilhando da parte do Senhor, que através do seu posicionamento, de ter suportado até o fim, sem questionar, o Senhor vai cumprir tudo que Ele prometeu fazer. Mas é preciso suportar o processo e entender que por trás de toda a dor há um propósito da parte do Senhor. Amém?